7 coisas que você tem que ter no teu lar. O tema dessa palavra é não fuja de casa, porque eu comecei ontem, a semana passada. Muita gente tenta buscar do lado de fora o que não alcançou do lado de dentro, e ele continua morando em casa, continua dormindo em casa, mas mentalmente, espiritualmente ele já está lá fora, se relaciona mais com o mundo do que com o seu lar. Porque existem, pelo menos, não são só 7, mas eu destaquei 7 principais coisas que você tem que lutar para ter no teu lar. Como eu te falei semana passada, não tem lar perfeito, tem lar que decidiu ser aperfeiçoado. Não tem lar, não tem casamento, não tem família perfeita, sabe? A revista Caras mentiu para você, quando você via aquela família bonita na Disney, e falava, que família perfeita. Isso é mentira. Eu cansei de ir para a Disney e ver lá um monte de família se saindo no tapa, se matando, e eles estão na Disney. Cansei de ver gente, eu estava em Dubai com a minha família, eu cansei de ver gente que se matou de pagar para ir para lá e sair no tapa. Foi ou não foi? Então, não pense que levar a tua família para viajar, dar mais dinheiro vai melhorar, porque eu falei para você semana passada, dinheiro traz crescimento, e dinheiro só aumenta o que você já é. Dinheiro só aumenta o que você já é. Por exemplo, uma pessoa humilde com mais dinheiro é mais humilde, sabe por quê? A maioria das pessoas arrogantes que eu conheço são pobres, porque a quem mais é dado é requerido. Então, quanto maior é o teu peso financeiro, mais exigência você tem que ter de olhar para baixo. Talvez para você isso é assustador, porque você não conhece muita gente rica, mas eu te garanto, meu irmão, quando você anda por aí, tem muito mais arrogância e orgulho no meio do pobre do que no meio do rico. Pelo contrário, o pobre, para você falar para ele que ele precisa sair da terapia e ir para o altar, é uma luta. Agora o rico, se você levar um homem de Deus na casa dele, ele larga o psicólogo amanhã e fala, eu preciso mesmo de Jesus. Eu não estou criando um padrão, estou só te falando que o que você acha que é normal, não é. Né? A gente tem que quebrar um tabu de que, ai meu Deus, está pobre, tadinho dele, precisa de Jesus. Irmão, tem gente morando debaixo da ponte que está com o nome no livro da vida, e tem gente comendo caviar que está na estrada para o inferno. Tá? Então é importante você compreender que não há família perfeita. E uma das coisas que eu acredito muito, pela qual Deus impede você de receber dinheiro, é que Deus sabe que dinheiro aumenta o que você já é. Por exemplo, como eu te disse, uma pessoa humilde com mais dinheiro é mais humilde ainda, sabe por quê? Vou te explicar isso. Quando você é uma pessoa naturalmente humilde, porque você desejou ser humilde, né? Na verdade, deixa eu corrigir, que naturalmente humilde não existe. Mas quando você é uma pessoa que criou uma natureza humilde, ou seja, você exerceu todo dia humildade, porque humildade você exerce, viu? Ninguém fica humilde do dia para a noite. Humildade é o seguinte, você decide cumprimentar, perguntar, ter paciência. Humildade você força, igual uma vida de oração, você força, não é natural, é igual um sapato, dói no início, vai usando que vai ficar mais mole, daqui a pouco você se acostuma. Alguns de vocês que sabem disso, depois que você se converteu, você teve que aprender a andar de acordo com a palavra, e não foi fácil, porque no início você falava, eu não sou assim. Claro que você não é assim, você nunca foi assim. Agora você está aprendendo a ser assim, né? A ser mais humilde, a ser mais calmo. Então uma pessoa que, por exemplo, decidiu ter uma natureza humilde, com mais dinheiro, por que ela se torna mais humilde? Porque ela é muito mais exposta. Por exemplo, vou lhe fazer uma pergunta, para quem conhece de ver entrevista e por aí vai, da família do Silvio Santos, é inegável a humildade daquele homem, é inegável, e não é pelo jeito que ele anda, não é pelo que ele usa, pelo que ele não usa, mas é pelo jeito de ser, porque você tem que tirar esse convênio que você fez entre humildade e andar na miséria, não tem nada a ver. Então o dinheiro, ele sempre aumenta o que você já é. Se o teu lar
só tem orgulho e vaidade, Deus tem que pensar 2 vezes antes de te dar dinheiro, porque Ele sabe, se eu te der dinheiro agora, eu vou destruir o teu lar, porque teus filhos, com pouco, já são arrogantes. Teus filhos, com pouco, já são orgulhosos. Vou falar aqui algo sério, tua esposa, com uma só bolsa, já parece um pavão. Ou eu estou mentindo, que tem mulher que não tem mais de uma bolsa, mais de um sapato, mas não é autoestima não, é orgulho. Bicha parece um pavão, passa com o nariz empinado. Uma coisa é você andar com confiança, outra coisa é você andar com aquela presunção, com aquela arrogância. Então, nunca esqueça isso, dinheiro multiplica o que você já é. Se você é uma pessoa boa, dinheiro vai te proporcionar fazer mais bondade, você vai abençoar mais as pessoas. Se você é uma pessoa visionária, dinheiro vai proporcionar mais visão. Nunca esqueça isso, dinheiro multiplica o que você já é. E quanto mais dinheiro você procura colocar no teu lar, mais vai aumentar o que tem no teu lar. Se teus filhos são gratos a Deus pela tua vida, se eles reconhecem o teu trabalho, dá para eles uma vida melhor, vai aumentar a admiração deles por você. Se teus filhos sabem que você é um homem de Deus, que você é uma pessoa de oração, levar eles para uma vida melhor, para um outro nível, vai aumentar a oração que eles têm por você. Então, sempre que você pedir para Deus te dar dinheiro, ou então sempre que você perceber que Ele não está te dando, e você está cumprindo com todas as obrigações, eu vou responder aqui agora o dilema da cabeça de alguns que dizimam, ofertam, mas a tua renda não sobe. E a palavra de Deus é clara, ela vai subir. É impossível você cumprir princípio e a tua vida financeira não aumentar. Qual é a razão pela qual você está dizimando, ofertando e ainda a tua renda não está aumentando? É possível que Deus sabe, se eu te der dinheiro agora com o teu lar desqualificado, eu pioro na tua vida o que já está ruim. Então deixa eu consertar teus filhos primeiro, deixar eles mais humildes, talvez, deixa eu tirar um de casa, deixa eu fazer um casar. Ou você não entendeu isso aqui? Deixa eu talvez levar um mais para longe, e aí eu te dou, porque se eu te der agora, eu vou multiplicar o que já tem de ruim, ok? Então eu falei 2 coisas que você tem que ter no teu lar. Primeiro, falei de auxílio e ensino. Quando eu falo de ensino, por que eu falo de ensino? Porque muita gente não aprende em casa algumas coisas que tenta buscar informação no mundo e acaba sendo instruído, mentoreado pelo mundo, né? Então eu vou te dar aí agora hoje mais, eu ia te dar 6, mas vou te dar mais uma de brinde aí, vou te dar 5, tá bom? E a gente termina. Terceiro, anote aí, reconhecimento, me ajuda mais aí, reconhecimento. Eu falei para você que cada um desses pontos fala com uma parte especial do lar, porém todos falam com todos. Então, por exemplo, quando eu falo de auxílio, estou falando especialmente para maridos, mas também, aliás, estou falando para esposas, mas também serve para marido. Quando eu falo de ensino, eu estou falando para marido, mas também serve para esposa. Quando eu falo de reconhecimento, eu estou falando especialmente para pais. E quando eu falo pais, inclui pastor, pai espiritual, tá? Mas serve para todos, principalmente para líder. Por quê? Porque a falta de reconhecimento dentro do lar faz com que quem esteja dentro dele procure ser reconhecido no outro. E tem gente que muitas vezes sai de casa e casa cedo, porque na família da noiva ou na família do noivo, ele teve um reconhecimento que não teve em casa. Um sogro que apoia na visão, no trabalho, e o pai nunca apoiou. Vamos trazer para o lado espiritual. Um novo pastor que viu um potencial nele que o outro pastor não viu. A falta de reconhecimento é, na minha opinião, desses 7, o primeiro fator que mais faz as pessoas fugirem de casa. E lembre, quando eu falo fugir de casa, eu não estou falando de fugir literalmente, eu estou falando daquela pessoa que sai de casa e passa o dia todo na rua enrolando para voltar.
aquela que está ocupando a cabeça para não estar ali de corpo, alma e espírito. Está jantando, almoçando com a família, mas está toda hora ali digitando, está fugindo. Você entende isso aqui? Diga amém. Tá? Então, porque senão você vai achar, não, eu nunca fugi de casa. Larga a mão de mentira. Em alguma fase tu já quis ocupar a tua cabeça com outras coisas. E a terceira coisa que você tem que lutar para ter dentro de casa, senão você vai perder o teu lar, é reconhecimento. Eu demorei para entender uma coisa, porque, irmão, quando você está no ministério há muito tempo, no meu caso há 30 anos, porque eu nasci aqui dentro, não é que você viu de tudo, irmão, mas é que é complicado você falar que não viu quase tudo, porque você já viu assassinato de marido para mulher, você vê o pastor assassinar a mulher na frente da filha, é maluquice. Casal ir para casa de swing, tudo quanto é tipo de desgraça. Marido usar droga e colocar na bolsa da esposa e a mulher ser presa, o cara depois não paga a fiança. Você vê muita maluquice, bom. Agora, uma das mais frequentes que a gente vê, e a gente fica meio cabeça encucada, é aquele homem bonito, lindo, 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 aquela mulher linda, que caiu em adultério com um dragão. Irmão, você não tem noção do tanto de marido bonito que tem na igreja, parecido eu. Vai, tá rindo por quê? Eu estou gordo agora, mas eu sempre fui bonito. Eu estava falando, gente, você tem que escolher o que você quer na vida, né? Eu não tinha cabelo e tinha magreza. Hoje eu tenho cabelo e não tenho mais magreza. Então, vai voltar em nome de Jesus. Vai voltar. Amém, obrigado por concordar. Eu nunca entendi isso. Estou falando sério, irmão. Eu já vi mulher que tinha um marido lindo, vaidoso, cuidava da pele, foi fazer laser para arrancar barba, cair com um camarada com os dentes tudo torto, aquele hálito de fossa, ou então aquele homem que era casado com uma loira, com uma morena linda, caiu em adultério com um dragão, irmão, mas coisa feia. Pra você fazer amor, você tinha que colocar bandeira do Corinthians na cara, não tinha nada bonito, era aquele texto, não havia beleza que víamos nele. Aí você fala, mas como é que cai em adultério com essa desgraça? Porque não foi atraído pelo sexo, foi atraído por sentimento. Ela ou ele reconheceu o que o outro não reconhecia. Estou te falando uma coisa simples, quer ver só? A pessoa nunca reconheceu o esforço, quando falando de coisas pequenas, para reformar a casa, levar para viajar, tantas outras coisas. E aí ele chegava na igreja ou no trabalho reclamando, e quando não reclamando, ele que é tolo, vigia, hein? Ia no ciclo de oração ou na oração, em vez de fazer aquela oração na vigilância, ele falava, ô Senhor, muda a cabeça da minha esposa, do meu marido, e o diabo só ouvindo. O senhor sabe, o senhor a luta que é, e o diabo só ouvindo. Aí apareceu alguém que falava, nossa, mas você é um homem tão bom, né? Ah, tadinho, nossa, você se cuida tão bem. E ela nas entrelinhas ela fala, se fosse eu no lugar da tua esposa, eu não estava te tratando assim. Eu estou te dizendo o seguinte, o que eu vejo de casal que adultera, não por atração sexual, mas por atração sentimental. Porque normalmente a gente pensa o seguinte, ouça isso, se adulterou, é porque o corpo chamou. Estou te falando, irmão, eu já fiquei pasmo de ver uns homens trocar o violão pelo dragão, e vice-versa. E aí a gente fala, o diabo cegou, mas foi o diabo. Mas o diabo na verdade não cegou totalmente, sabe por quê? Porque o diabo cegou na questão física, mas abriu o olho dele na questão sentimental. Ela não tem o corpo da tua mulher, ele não tem o corpo do teu marido, mas tem
o carinho que ele não te dá. Ele tem um obrigado. Ele abre a porta do carro. Ele ajuda você a descer a escada. Estou te falando, irmão, de coisa que você acha que é coisa de novela, mas está mais real na igreja do que você pensa. Eu estou há 30 anos nesse negócio aqui. Então você tem que tomar cuidado, porque reconhecimento ainda é de todos o pior, principalmente para filho, porque uma vez que você não reconhece o rei que tem dentro da tua criança, tu está fazendo a tua criança querer fugir de casa, porque o outro descobriu que dentro dele tem um rei, e você só via uma criança. É interessante, se você parar para pensar, que muita gente na igreja sofre na vida financeira por uma razão: ele não tem confiança de que ele é capaz para avançar, para abrir algo novo, e aí a gente tem que arrancar da mente dele uma baixa estima, que é culpa do pai e da mãe, e revelar para ele o potencial que ele tem aos olhos de Deus. 3 coisas que acontecem toda vez que você permite, e para você que é líder, 3 coisas que acontecem inevitavelmente se você permite que o reconhecimento fique. Primeiro, você causa depressão. Agora, o que é causar depressão? Não é só no teu filho, é nos teus liderados. Irmão, que eu conheço de gente que tem potencial e está numa igreja errada, e está deprimido, porque ele não tem um pai espiritual que mostre para ele o potencial que ele tem. Segunda coisa é, você está destinando aquela pessoa à falência financeira. No caso do teu filho, se você não reconhece o potencial que ele tem, ele vai terminar a vida igual você, se matando para ganhar o mesmo salário que você ganha hoje. E eu acho que todo pai tem o mínimo de desejo que o teu filho ganhe mais do que você em vida. Mais alegria, mais dinheiro, mais paz. Ou eu estou errado? Hã? Espera aí, acho que vocês perderam de mim. Você quer ver o melhor para o teu filho, você não quer que ele continue seguindo teus passos. Tua esperança é que ele fique maior do que você. Você não veio para competir com ele, você veio para promover ele. Você é a escada do teu filho. Amém? Espero, né, irmão? Espero. Hoje a gente vê tanto pai que é maluco aí. Então é complicado, porque a falta de reconhecimento faz com que a gente... para mim, qual que é a definição de pastorear? Pensa nisso comigo. Me ajuda aí, que o som estava bom, aí se complicou aí. Pastorear, para mim, é você simplesmente pegar a pessoa no nível de vida que ela está e trazer ela para o nível de vida que ela tem que viver. Então, pastorear, de uma forma bem simples, é você pegar a pessoa no nível e trazer para outro nível. Uma das coisas mais difíceis que tem em pastorear é que você tem que ser, na maioria das vezes, pai e mãe do crente. Porque o reconhecimento que ele não teve em casa, você tem que dar. Agora, o que eu falo sobre reconhecimento? Eu estou falando da valorização, ou de uma palavra que pouca gente usa, mas eu gosto, da validação. Sabe, selinho de verificação. A validação de que você tem tudo o que precisa para ir mais longe. Você tem tudo que precisa para ser um mega empresário. Você tem tudo que precisa para ser líder de uma grande corporação. Você tem tudo que precisa para ser um grande médico. Me ajudei no som. Você tem tudo que precisa para ser uma pessoa milionária. A maioria das pessoas não tem isso dentro de casa. Aí a gente que é pai e mãe espiritual, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar você, crente, que está orando para Deus mudar a tua vida financeira, mas tu não está entendendo que Deus não vai mudar a tua vida financeira com você fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Você tem que mudar de ramo de trabalho. Você tem que ir para algo maior. Mas a tua cabeça é fechada e você fala, mas eu não dou conta, eu não tenho diploma. E você vai colocando um monte de desculpa, por quê? Porque o culpado disso é teu pai e tua mãe. Culpado disso é teu pai e tua mãe, que nunca revelaram um rei que tinha dentro de você.
Eles nunca disseram para você, nunca alimentaram você dizendo, você vai ser maior do que eu, você vai ser melhor do que eu. Então você entende que é impossível, irmão, se você que é pastor está ouvindo isso, estou te falando, eu estou te ajudando. É impossível você pastorear e não ser pai, por isso que já é pai espiritual. Tem gente que considera o pastor um amigo, tem gente que considera o pastor um mentor, mas a pessoa que de fato entende que o pastor é, ele fala, isso aqui é o meu pai, ele faz por mim o que meu pai não fez. Que tem gente dentro da igreja que cresceu num lar tão complicado, palavra de maldição, um pai cachaceiro, um pai endemoniado, e aí, meu Deus, você demora para compreender o papel que existe no mundo espiritual da palavra do pai. Porque se você for lembrar, no Antigo Testamento, era o pai quem definia o futuro do filho, não era Deus. Era o pai quem no leito de morte colocava o filho em volta da cama. Você vai lembrar Isaac, Jacó, José, Abraão não, porque Abraão só teve 2 filhos, e dos 2 ele só teve um, que acabou, você sabe disso. Então quando você vai lembrar Isaac, Jacó e José, os 3 patriarcas, ainda que José não seja reconhecido como um, mas os 3 chamam os filhos e falam, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser aquilo, e Deus validou a palavra. Se você acha que isso é mentira, eu vou falar uma coisa interessante que aconteceu semana atrasada comigo. Eu já comentei isso para você, toda madrugada, meu pai chegava em casa toda madrugada, e quando eu falo que eu nunca fui forçado para o ministério, é porque eu nunca tive, meu pai forçando eu a usar a terno, nunca tive meu pai forçando eu, nunca, foi algo natural, mas foi algo natural por conta de algo profético. Toda madrugada, ele chegava 3, 4 da manhã, me ajudei com o meu retorno aqui com o meu site, chegava em casa de madrugada, isso até os 19, eu casei com 19, ele colocava a mão na minha cabeça, ele falava as mesmas frases, irmão, isso era sagrado, era mais fácil eu ouvir o meu pai não ir para a igreja do que quebrar esse rito, isso era sério. Ele falava todo santo dia, vai ser maior, melhor do que eu, e eu fingi que estava dormindo, e ele, vai ser maior, melhor do que eu. Semana retrasada ele veio em casa para trazer um presente para minha esposa, ele nunca deu um presente caro para mim quanto deu para ela, mas tudo bem. Aí eu estou no piano e eu ouço ele falar baixinho para os meus filhos, teu pai é um homem rico. Você tem noção do que é você ouvir o teu pai na tua casa falar para os teus filhos, teu pai é um homem rico? Você tem noção do que é o peso da palavra de um pai na vida de um filho? Por isso que entra a questão do pastor, porque se você não teve um pai, mas tem um pai espiritual, você toma posse de toda a palavra que é liberada, e se o teu pai diz que você não quer ser nada, mas o teu pastor está falando que vê potencial em você, você entende que é uma transferência de paternidade. Isso é, estou falando, irmão, isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Então, a questão que eu te pergunto é, com que frequência você fala para os teus filhos que eles vão ser maior e melhor do que você? Se é que você já falou. Com que frequência você revela para eles o rei que tem dentro deles? Você que é líder, com que frequência você faz isso com os teus liderados? Anote isso aí, anote isso. O verdadeiro líder não reclama que não tem ajuda, ele sabe, eu tenho que levantar ajuda. O verdadeiro líder não fica andando por aí falando, ai, ninguém me ajuda, eu estou sozinho, cala a boca, então não é um líder, tu não é um líder. Porque se tu é um líder de verdade, tu sabe, eu estou aqui para despertar neles um potencial que eles não sabem. Pergunta para o Eliabe, que hoje faz coisa aí, chegou aqui e não sabia fazer metade do que faz. Pergunta para a Ruth, pergunta para tanta gente em volta de mim, que hoje faz bem o que faz, e eu falava, você é bom nisso. Você é bom nisso. Olha o Hélio. Você sabia que você está hoje de acordo com o que falaram de você ontem? E você vai estar amanhã de acordo com o que eu estou falando de você hoje? Você não entendeu, irmão? Você está hoje de acordo com o que falaram de você ontem. E você vai estar amanhã de acordo com o que estão falando hoje. Se é que você está ouvindo mais o teu pastor do que os teus inimigos, né? Então a questão é reconhecimento. Diga isso para alguém que está do teu lado. Dentro de toda criança tem um rei.
Você sabia que quando Samuel falou para Davi que ele era um rei, Davi tinha 15 anos? Davi era uma criança e Samuel falou: tu é rei. Sabe? Jessé não falou para Davi o que Davi era. Qual que é o nome de Davi? Davi significa amado. Para alguns, a tradução mais correta seria eleito de Deus. Você tem que lembrar que na Bíblia, nome não era dado por beleza. Emanuel, Marjorie. Não, nome bíblico era profético. Então, quando você lê o nome de uma pessoa na Bíblia, você tem que lembrar, o nome dele vai dizer quem ele é ou a circunstância do nascimento dele. Moisés, tirado das águas. Benjamim, filho da minha mão direita, substituindo Benoni, que é filho da minha dor. Então, qual que é o nome que Jessé dá para o teu 8º filho? O nome que ele dá é o seguinte: ele é o amado. O amado. Agora, quando Samuel chega em casa, cadê o amado? Quem lembrou do amado? Por que não chamaram o amado? Porque é bem possível que você seja um pai que vê o rei dentro de todos os seus filhos, menos de um. Não, você vai dar certo, você vai dar certo, você é igual ao teu pai, você é igual à tua mãe. Eu falo isso, irmão, mas você não tem noção tanto de gente aqui que eu penei para arrancar de você essa estima baixa. Eu penei, começando da minha esposa. Sabe, se tem uma coisa que eu agradeço a Deus, é que eu sempre fui decidido da minha vida. Mas não foi fácil manter decidido. Você tem que ficar arrancando da cabeça da pessoa o que o pai e a mãe não falaram. É uma luta. Mas se você não fizer isso, sabe quem vai fazer? O diabo. Por que eu estou falando isso? Porque se você é um pastor, meu irmão, de fato, você vai parar de abrir a tua boca e ficar reclamando: ninguém me ajuda, ninguém me fala. Claro, você olha para eles e tudo que eles ouvem de você é palavra negativa. Você tem que mostrar o rei que tem dentro dessa criança, que dentro de toda criança tem um rei. Você tem que falar para o teu filho: você vai ser mais rico do que eu, rapaz. Agora ninguém dá glória, bando de carnal. Você vai ser mais feliz do que eu, rapaz. Você vai ser mais cheio do que eu. Você vai ser mais usado do que eu, rapaz. Você tem ideia que Deus nunca quebrou o poder da paternidade no mundo espiritual? Ah, meu pai nunca falou isso sobre mim, mas você tem um pastor. Deus sempre vai substituir o que você teve de errado por alguém certo. Então a falta de reconhecimento é complicado. Por quê? Irmão, quando você não é reconhecido dentro de casa, você fica uma pessoa com 18 anos de idade, perdido, não sabe o que fazer. Vou falar aqui porque eu sei que tem gente aqui. Como é que me explica uma pessoa, Alexandre, tem 18 anos de idade, não sabe se quer ter filho, não sabe se quer casar, não sabe que faculdade fazer. Ah, mas eu fui assim, pastor. Sabe por que isso foi assim? A maior parte do culpado disso é teu pai e tua mãe. Eles nunca falaram para você o que eles sempre deveriam ter falado. Ah, isso está me deixando triste. Eu não estou te colocando na tua cabeça que o que você não recebeu de alguém, você tem que fazer pelos outros. Tu lidera algo na tua empresa, tu consegue fazer pelos teus funcionários o que o teu antigo patrão não fez por você? Entenda isso aqui, e anote para você não esquecer. Na Bíblia, você sempre vai ver, no Antigo Testamento, Deus se referindo a filhos, chamando de semente. Semente. Põe para mim aí, meu texto rapidinho. Eu só vou te dar esse, depois eu poderia te dar mais. E em tua semente, ou seja, em teus filhos, em tua descendência, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Lembre isso. Como é que a Bíblia no Antigo Testamento chama filho? Semente. Por quê? Porque a Bíblia quer que você entenda. O teu filho é uma semente, e se você regar certo, você tem uma boa colheita. Se tu regar errado, tu vai ter uma péssima colheita. Regue direito. Agora, como é que você rega? Pela palavra que você diz.
Lembre isso. Fé vem pelo? Quer dizer então que você acredita de acordo com o que você ouve. Irmão, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque esses dias eu não sei que demônio foi que eu ouvi na internet, de um endemoniado, demoniado não, porque hoje para psicologia tem tudo quanto é lógica, né? E é triste ver crente seguindo isso. Ele falando, você não pode, inclusive o infeliz tem cara de dizer que é crente. Você não pode ficar, como é que foi que ele falou? Não foi exaltando. Você não pode ficar instigando o teu filho o tempo todo, porque você tem que preparar ele para o mundo. Irmão, eu concordo, você tem que preparar ele para o mundo. Eu nasci numa família rica, mas para mim ter dinheiro nunca foi fácil. Eu tive que se me virar, minha esposa, bom, não tem que ficar falando, porque da minha vida, quem conhece da minha vida sabe o que eu falo. Aí a pessoa fala, não, você não pode fazer isso, porque ele vai para a escola, alguém vai chamar ele de gordo, não sei do que lá. Irmão, essa é a coisa mais idiota, mais esdrúxula que existe. Deuteronômio diz, põe os teus filhos em volta da mesa, senta com eles e ensina a palavra. A palavra nunca vai ensinar para você o que o diabo fala, mas o que Deus fala de você. O diabo fala, você é um derrotado, Deus fala, mas em mim você é mais do que vencedor. O diabo fala, você vai morrer nessa, mas Deus fala, mas em mim você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, e em mim você pode ter certeza, você vai viver muito mais do que você espera, o que o teu olho não viu, o que tua mente não pensou, você vai ver mais. E tem gente, meu irmão, que ele acha que ele está ajudando o filho dele, falando, o mundo lá fora é ruim, se enxerga no espelho, se descobre. Irmão, como é que ele vai se descobrir se nem você sabe quem ele é? Irmão, estou te falando sério. Eu acho que essa é a razão pela qual meu pai teve semana retrasada em casa. Porque, meu irmão, você está com teu pai em casa, eu ouvi que teu pai falar para o teu filho, teu pai é um homem rico. Eu estou falando isso no aspecto de que, pô, ele reconhece um homem abençoado. Não há como você negar que você vai ser fruto da palavra que você ouve. Determine quem é que você vai ouvir na tua vida. E decida em nome de Jesus viver todo o dia da tua vida falando, eu nunca fiz isso. Comece a fazer de agora. Olha bem para a minha cara, eu não posso gastar tempo com você aqui para você sair daqui falando, faz parte, né, errei, mas dá tempo de consertar. Mas já está com 10 anos, abre a boca. Mas já casou, sair de casa. Eu já te falei, não tem lar perfeito, tem lar que se aperfeiçoa. Teu filho vai gostar muito de ouvir você começar a elogiar ele, quando ele começar a perceber que o homem que nunca elogiou ele, que nunca deu nada para ele, está reconhecendo e falando, meu filho, minha filha, você é uma mulher abençoada, você é uma mulher de Deus, você é melhor do que tua mãe. Se a tua mãe tivesse aqui, ela estava orgulhosa de você. Aliás, ela está orgulhosa de te ver no lado do céu. Não tem como você não ficar motivado a avançar. Não tem. E o melhor, sabe o que é? Eu vou falar uma coisa aqui, irmão. Toda vez que você tem certeza do rei que tem dentro de você, é fácil falar de vida melhor. Porque você sabe, eu tenho capacidade, eu tenho condição. O pastor está falando do quê? Projetando? Irmão, vou te falando sério. Tem gente aqui que você não empreende, por quê? Porque você nunca ouviu teu pai apostar em você e falar, você vai ser um empreendedor. Mas você tem que substituir a palavra, né? Você tem que garantir que você vai dar lugar para a palavra que vai te fazer bem. A noção de quem você é aos olhos de Deus sempre tem que vir do seu pai, sempre, sempre. Agora, eu vou te dizer algo que você tem que pensar nisso comigo. Se você não reconhece a grandeza que tem dentro do teu filho, ou dos teus filhos espirituais, pense comigo, gente, eu quero que você abra a cabeça. Quando eu falar isso, pense nos teus funcionários, tá? Pense nos teus pastores, nos teus obreiros. Se você não consegue enxergar o rei que tem dentro dele, como Samuel fez, aliás, deixa eu fazer uma pausa aqui. Acha para mim na Bíblia quantas vezes você vê Davi e Jessé juntos. Me acha. Agora me acha Davi e Samuel. Melhor, Davi e Saul, porque o próprio Saul sabia que tinha um rei dentro da criança. Sabe por quê? Quando você descobre que quem está dentro da tua casa não te reconhece, você foge dele e se aproxima de quem reconhece. Saul foi para Davi, o pai que Jessé não foi.
Samuel foi para Davi, o pai que Jessé não foi. Irmão, Jessé era um pai tão negligente, que ele põe todos os filhos dentro, ele é presente na vida de todos os filhos, mas o 8º filho ele deixa para os cantos, e é o filho que ele disse: você é amado, você é escolhido. Ele é um pai tão negligente que você não vê Jessé preocupado. Meu filho, você comeu? Mas ele está preocupado. Teus irmãos comeram? Vai lá e leva a comida para eles. O triste, sabe o que é? É que Davi repete com os filhos dele o que ele não superou do pai, porque todos os filhos de Davi faliram, inclusive Salomão. Salomão terminou a vida, se tu não lembra, desviado, adorando outros deuses. Adonias tentou arrancar Salomão, uma vida maluca. Absalão nem se fala. Agora, olha que interessante, Davi repetiu nos filhos a maldição que ele recebeu do pai. O pai era um camarada tão negligente que ele falou: leva a comida para os teus irmãos que eles estão no campo de guerra. Agora me acha o pai perguntando: como é que foi hoje o dia no campo? Apareceu leão? Apareceu urso? Você não vê. E há uma razão para não estar escrito, que a Bíblia quer que você entenda, que Samuel viu numa criança o rei, que o próprio pai não viu, e não falou que tem um rei em você. Deus disse para Rebeca: há nações em você. Ou irmão, se tu tem filho, em nome de Jesus, abra a tua boca e declare a bênção de Deus sobre a tua casa. Já declare o futuro. Quem aqui tem filho pequeno, levanta a mão. Vou fazer uma pergunta: você já está orando pela tua futura nora ou pelo teu futuro genro? Ou tu é idiota de achar que não é hora de orar? Que só uma pessoa que está cega pelo diabo acha, mas nem nasceu, ainda é uma criança. Já ora, já ora. Está aí na galeria o André. O André tem a Maria Flor, o Manuel já está apaixonado na Maria Flor. Se vai casar com ela, eu não sei, mas eu estou feliz, meu filho é macho. Você entendeu o que eu estou falando? Você está rindo? Eu mandei para minha cunhada: olha o Manuel. Minha cunhada começou a chorar. Ela falou: Neto, no tempo de hoje, isso é um milagre. Você está rindo, meu irmão? Até você ter a desgraça de ouvir na tua casa o que é uma criança com 8 anos já falando: eu acho que eu gosto de homem, de mulher. É mais fácil hoje tu ensinar teu filho a não ser um galinha. Você entendeu, né? É mais fácil tu ensinar hoje a tua filha a não ser uma piranha. Ah, irmão, pelo amor de Deus, irmão, não olha porque essa cara como ele falou isso. Se você não falasse aqui, quem que ia te falar? É mais fácil tu ensinar ele a não ser um sem vergonha do que ensinar a gostar do que é certo. Ok, eu vou continuar, né? Se você não reconhece o teu filho, um dos problemas é o seguinte: ele vai viver uma vida fazendo algo menor do que ele, mas algo bom. Sabe por quê? Davi estava lá compondo salmos a Deus, mas Deus não chamou ele para ser um salmista, um compositor. Deus chamou ele para ser rei. E se não houvesse alguém que falasse para ele: tem um rei dentro de você, ele ia passar o resto da vida fazendo algo. Irmão, estou te falando a verdade, alguns de vocês aqui, Deus está te livrando disso. Teu pai e tua mãe até falaram algo bom que você tinha, mas nunca incitaram, nunca incentivaram um rei, a rainha que tem dentro de você. E hoje você está descobrindo que você pode fazer algo maior do que você faz. Você pode ser além de uma secretária, além de uma faxineira, você pode ser além disso. Por quê? Porque agora você tem uma paternidade, uma maternidade espiritual, e você tem que tomar cuidado para não deixar isso acontecer com os seus filhos. Tome cuidado, tá? Comete este galho. Aliás, vou lhe falar aí algumas coisas que você faz para você reconhecer. Vamos lá, eu estou falando de reconhecimento. Se você não tem reconhecimento em casa, você vai fugir. Vai fugir porque lá ela me reconhece, lá estamos dando apoio. Eu vou casar porque ela, por quê? Porque eu tenho 18 anos, eu quero abrir uma empresa, mas meu pai não quer que eu saia da faculdade, eu não quero que eu saia da escola, e se eu casar com ela, eu sei que eu vou poder sair porque ela vai me apoiar no meu projeto. Loucura que estou te falando, mas isso aqui está real hoje. Jovem casando por quê? Porque se ele casar, ela ou ele vai apoiar naquilo que o pai e a mãe não quer que ele faça. E muitas vezes o pai e a mãe estão errados. Deixa eu falar uma coisa que é importante, eu nem ia falar sobre isso. Não manipule a Bíblia. Honrar pai e mãe não é obedecer pai e mãe. Uma das formas que você honra é obedecer. Mas tem que compreender teu filho aos olhos de Deus é filho até ele ser maior de idade. Sabe por quê? No dia que ele sai de idade,
ele é teu irmão. Isso aqui é para outro ensino, é para outro irmão, porque deixará o homem, seu pai e sua mãe. Não diz que a mulher deixa o homem, sabe por quê? Porque, vem cá, pastor Joaquim, o senhor tem dado para ser pai da minha esposa, vem cá, amor. Então, imagina que esse aqui é o meu sogro, né? Dá o braço aí, como se fosse tua filha. Deixará o homem, a mulher, seu pai e sua mãe, não o homem. Perdão, deixará o homem, seu pai e sua mãe, não a mulher. Traz ela para mim. É isso que acontece no casamento, sim ou não? Sim. Por quê? Porque o homem deixa de ter pai, mas a mulher nunca deixa de ter pai. Irmão, isso aqui é sério. Eu sei que você não gosta de ouvir isso, mas se você entende, sabe por quê? Domingo agora é dia dos pais. Se você entende o que é um pai, o marido, ele é um pai. Ele é o guardião da casa, é ele quem te ensina o que você é ele quem diz para você quem Deus chamou para ser. Por isso que você pode tranquilo, chegar cansado do trabalho, deitar no sofá e falar: bebê, vem cá que o papai está te chamando. Oh, graças a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é bom. A figura paterna é a figura mais importante que existe na palavra. Não estou desmerecendo mãe, mas aqui, vamos falar a verdade, hoje a gente quase ouve muito pouco falar sobre pai, muito pouco, e a gente joga para a mãe a responsabilidade de algo que o pai que tinha que ter. É triste falar isso, mas é verdade. Tem muita mãe sendo cobrada de coisa que era o pai que tinha que começar, a mãe tinha que continuar. A mãe, ela continua o que o pai começa, porque a mãe edifica, você só pode edificar em cima da fundação. Então você que é pai, você tem que ter noção do seguinte: se eu não falar para o meu filho, e se eu não ajudar ele a ser o que Deus quer que ele seja, porque não dá para ficar manipulando. É triste falar isso, meu irmão, mas o que tem, meus pais sempre quiseram que eu fosse pastor, e eu sou, mas eu não consigo ter vínculo com o que eles queriam, porque eu sei da minha infância, eu sei do que eu ouvi em casa. Eu nunca tive meu pai me obrigando a ir para a igreja, eu nunca tive meu pai falando: já leu a Bíblia? Eu nunca tive isso. O exemplo dele me arrastou. O desejo nasceu em mim. Eu não preciso falar para os meus filhos lerem a Bíblia. Quem cuida aqui das minhas crianças sabe disso. Eles veem a minha esposa orando, a minha esposa orava, e aí daqui a pouco estava lá o Samuelzinho lá: papai do céu, me perdoa, pede para a mamãe perdoar, para ela não bater neu. É porque eu não sei o que eu faço. Depois eu posto esse vídeo para você. Agora eu posso postar. Não é porque eu não queria, porque ele ia brigar comigo, mas agora eu posso postar. Com 3 anos de idade. Mas você vai vendo, você vai citando, vai revelando. Se Deus não manda Samuel para Davi, Davi ia continuar fazendo algo menor do que ele nasceu para ser. E eu quero que você pense nisso comigo. Me ajude a ajudar você, porque talvez você não está fazendo tudo o que Deus te chamou para ser, porque teu pai e tua mãe não te mostraram o potencial que você tem, mas Deus está me usando. Então, se é para trocar de carreira e avançar, para de ficar preso naquela palavra que teu pai falou: você vai dar mal, vai dar errado, isso não dá certo. Meu irmão, você tem que conhecer a Bíblia para não ser manipulado, porque eu estou te falando a verdade, que eu conheço de pai e mãe que manipula filho por conta da palavra. O que eu falei semana passada? Eu não falei que era para a mulher não obedecer em tudo? Quantas vezes você ouve alguém falar isso? Agora, o que eu estou vendo de mulher seguir marido para abrir igreja e está destruindo, e ela é uma auxiliadora. Vamos continuar aqui, mas é só para você entender o seguinte: aqui você tem que desconstruir o que você aprendeu, para você aprender certo. Então, cuidado para não manipular os teus filhos dizendo: tem que me obedecer até o final. Peraí, meu querido, pode ser que você esteja dando uma ordem, não, irmão, eu já vi. Eu posso falar isso porque isso já é público já. Irmão, quando o pastor Belchior foi casar com a pastora Rafaela, irmão, minha avó, eu amo minha avó é maravilhosa, eu amo minha avó, mas minha avó deu lugar para o cão. Irmão, pensa numa mulher, ela reconhece isso hoje, pensa numa mulher que quase morrou, pastor Belchior, não vai casar com ela, irmão.
Se o coitado tivesse obedecido e nem entendido que não estava na direção de Deus que ela estava falando, hoje é a pessoa que mais cuida da minha avó, é a Rafaela. Então cuidado para não manipular os teus filhos com a palavra, tem que honrar, tem que obedecer. Cuidado, viu? Cuidado. Desobedecer não quer dizer desonra, não. O maior exemplo disso é Sansão. Daqui a pouco a gente chega lá. Eu estou tentando te fazer ter maturidade e entender. Não é bem assim as coisas, né? Tá? Segunda coisa que eu quero que você guarde aí, para que você... Aliás, quarta coisa, né? Acesso. Terceira coisa é reconhecimento. A quarta coisa é acesso. Aliás, vou te falar só uma coisinha simples para você pensar. Como é que eu reconheço o meu marido? Como é que eu reconheço a minha esposa? Vou te dar coisa simples. O teu marido quer saber que você valoriza ele. Guarda coisas antigas. Guarda coisas. Por exemplo, minha esposa, ela guarda cartão postal que eu escrevia para ela enquanto eu estava noivo dela. Minha esposa hoje guarda umas bolsinhas pequenininhas assim, que eu não tinha dinheiro para comprar. Aí eu falei, não, vou dar uma coisa boa para ela, mas é o que eu tenho dinheiro para comprar. Hoje eu já dei umas assim já, e ela ainda usa, ela ainda guarda. Ela não usa, mas ela guarda. Isso me deixa até orgulhoso que ela fala, eu reconheço, sabe? Coisas pequenas para você mostrar, eu reconheço o quanto que você é na minha vida. Estou te falando sério. Por exemplo, você que é pai e mãe, faz uma pasta, guarda os desenhos dos seus filhos dentro. Se você tem mais de um filho como eu, pede para escrever o nome atrás, escreve aí, qual que é o teu nome, eu quero que você coloque aqui, guarda os dentinhos deles, guarda coisas pequenas. A minha avó tem o cordão umbilical do meu tio, 40 anos, sabe o que é isso aqui? É reconhecimento. A criança não cresce com, será que eu sou amado, será que eu sou especial? Está aí guardado. Isso mostra o seguinte, que ele sempre vai ter acesso a você. Para você que é marido, esposa, poxa, guarde coisas aí como, sei lá, se é que você guarda, né, a chave do quarto da lua de mel. Tem gente que guarda até a lingerie da lua de mel, mas tudo bem, tem gente que tem loucura para tudo, né? Aí já é demais, porque já não cabe mais aquilo lá, você sabe disso. Mas... Então guarde, né? Eu acredito, e duas coisas que eu vou te falar aqui, isso é importante, as duas coisas que mais fazem a pessoa se sentir reconhecida. Primeiro, reconheça a defesa, anote isso, quem não reconhece defesa, afasta a defesa, quem não reconhece a defesa, afasta a defesa. Em algum momento tua mulher comprou a tua briga, em algum momento teu marido comprou a tua briga, caiu para dentro, te defendeu, e você foi bobo de não ter mostrado gratidão. E ele falou, meu Deus, me indispus para te defender, você não me... É a mesma coisa filho, tem tanto filho que compra a briga do pai, discute com o tio, discute com o avô, não, meu pai isso não vai falar, e o pai e a mãe depois não reconhecem. Aí sabe o que acontece? Você nunca vai precisar da ajuda dele quando você precisar, porque quando ele te ajudou, você não reconheceu. O pai, a mãe que estava bêbado, o filho foi buscar ele, e ele brigou, bateu. Sabe, a gente não tem isso aqui todo dia, a gente tem raras vezes do ano, e está bom hoje aqui, diga amém. Amém. Pai e mãe bateu no filho, você me humilhou na frente de todo mundo, devia ter senso de agradecer e falar, obrigado que você não deixou passar vergonha lá. Então, reconheça. Uma coisa que eu acho interessante, se você mostra para os teus filhos, principalmente para a tua esposa e para o teu marido, principalmente para o teu marido e para a tua esposa, você mostra para eles que você precisa da ajuda deles, eles nunca vão ter dificuldade em te ajudar. Sabem, coisas simples como, por exemplo, poxa, eu preciso de você para estar bem aqui de dia, porque está complicado. Eu tenho um costume, eu não almoço sozinho, não janto sozinho, então eu garanto que eu engordo junto, minha esposa engorda junto. Mas é uma forma de eu mostrar para ela o seguinte, para mim o momento do almoço, da comunhão, é fundamental você estar aqui junto, por quê? Porque você aqui para mim, me traz força para sair daqui para a igreja e ter que lutar, né? Então, reconheça, porque tudo que você não reconhece foge, tá? Quarta coisa que você tem que ter dentro do lar,
Senão, se você não tiver, é complicado. Essa aqui é meio difícil de entender, porque nem tanta gente conhece sobre isso, mas alguém vai entender. Acesso. Sabe por quê? Tem filho aqui que sempre quis fazer uma pergunta para o pai e para a mãe e nunca pôde fazer, porque você falava, se eu perguntar isso, ele vai me dar um tapa na boca. Você nunca teve liberdade de ir perguntar algo. Você teve que aprender de sexo com outra pessoa. Teve que aprender de algumas coisas adultas com outra pessoa. E o pior é que quem te ensinou errado ainda. É ou não? É. Então você nunca teve acesso, nunca teve abertura para ir. E é complicado por quê? Porque não tem nada que você não pergunte para Deus sobre a tua vida que em algum momento Ele não te responda. Sabe, quem está dentro da tua casa tem que olhar para você e entender que o dia em que eles precisarem falar, vão conseguir falar. Não é que você está 24 horas lá parado, porque você tem mais o que fazer, meu irmão, você tem que sustentar. Mas eles têm que perceber que existe acesso. Por que eu falo isso? Tem marido aqui dentro que se você morrer hoje, a tua mulher está lascada, porque a tua mulher não tem acesso às tuas finanças. Tua mulher não sabe quanto que você ganha, quanto que você tem de dívida. E eu vou te falar duas coisas que todo mundo na tua casa tem que ter acesso. Anote: estado da tua saúde e o estado do teu bolso. Irmão, você não tem noção de tanto de gente que eu enterrei, e os filhos, a gente não sabia que estava doente, ele não deixava a gente cuidar dele. Pior, tanto de pai e mãe que morre, cheio de dívida, não sabia. Quando eu falo de acesso, eu não estou falando de você, mulher, tá aqui o telefone, deixa eu ver. Quem é? Jéssica. Não. Ou aquelas que é mais ridículo. Quem é Alexa? Quem é Siri? Até mesmo que eu vou falar uma coisa: se tu tem que pegar o telefone do teu marido, da tua esposa, ou o e-mail, você já está mostrando que você que não vale. Porque se você valesse, você não tinha casado com alguém de desconfiança. Eu valho tanto que eu não tenho que ficar olhando. Já que eu gosto de olhar às vezes. Não vou... É um espírito de perturbação que me dá às vezes. Eu falo assim: Senhor, repreende. Ai. Em casa é um barato. Em casa eu sou meio que um peixe, sabe? Já viu o peixe no mercado? Ele está deitadinho lá assim. Você está no corredor 12, ele está no corredor 6, e o olho dele está lá para você assim, ó. Aquele olho de peixe assim. Você está aqui, mas você está olhando lá. Quando eu falo de acesso, pandemia veio, ok? Pandemia veio. Acho que alguém que já me ouviu falar sobre isso. Pandemia veio, uma pessoa que eu conheço, camarada multimilionário, dono de uma televisão, canal de televisão, pegou Covid. Camarada foi para a UTI, ele ficou 4, 5 meses sem lembrar o nome da esposa e dos filhos. Camarada tinha mais de 300 funcionários para pagar. O camarada era aquele cara centralizador, ele que pagava, ninguém tinha acesso à conta bancária dele. Saiu do hospital, ele teve que quase que vender a televisão, teve que vender avião e ainda teve que colocar a penhora, um monte de imóvel de cliente dele que não estava pagando programa de televisão. Teve pastor que perdeu a igreja por conta desse cara. Porque ele teve que pagar coisas atrasadas. Por quê? Porque ele não tinha uma pessoa que tinha acesso a ele. Ele não lembrava de nada, ele não lembrava o nome. Irmão, que tem de gente aqui que se você quiser saber como é que está a saúde do teu pai, da tua mãe, como é que está o dinheiro, como é que está a quantia, quanto é que está devendo, você não sabe. E sabe o que é complicado? Porque dentro disso aqui, toda vez que a pessoa dentro da tua casa percebe que ele não tem acesso a você, o que é acesso? O acesso é intimidade. Ninguém tem acesso, não tem intimidade. Ok? Uma coisa é dar permissão para ir. Ter acesso quer dizer, eu entro e saio quando eu quero. Eu tenho intimidade, não quer dizer que sou desrespeitoso. Mas se dentro da tua casa não tem acesso, quem está dentro de casa vai falar: aqui dentro eu não sou de confiança. Aí o que acontece com Maria das Dores? Se casa, começa a se relacionar mais com o sogro, com a sogra, ou larga o pai e a mãe. Por quê? Nunca me falou nada da vida dele. Eu quero ajudar, eu não sei da saúde, eu não sei de dinheiro, não sei nada. O dia que morrer eu vou ter que descobrir onde é que está. Irmão, não é todo dia que a gente fala isso aqui. O lar que não tem acesso tem desconfiança. A Bíblia diz: o homem e a mulher estavam nus perante Deus. Sabe, eu acho lindo isso. Nus perante Deus, perante um ao outro, e não se envergonhavam. É assim que a família tem que ser.
não tem nada aqui dentro que a gente não tenha que esconder. Agora, que família que eu estou falando? Presta bem atenção. Eu estou falando da família que você formou, não da família que você veio. Porque uma vez que tu casou, e tudo que acontece de complicado dentro do casamento, tu tem que compartilhar com o do lado de fora, aí é complicado. Você tem que chegar num patamar da tua vida em que você vai ver que não tem nada da tua vida financeira, pessoal, que a tua esposa não saiba. Não quer dizer que você chegue e ouça isso, viu, obreiro? Não quer dizer que você chegue e compartilha tudo, sabe por quê? Porque você que é homem, você é inteligente. Se você vai chegar para a tua esposa e falar o que você sofreu com teu pai ou com a tua mãe, a mulher tola vai comprar briga, e sabe o que vai acontecer? Ela vai discutir com o sogro e com a sogra, depois vocês vão fazer as pazes, e ela vai ficar de ruim. Irmão, eu conheço gente, mulher, que discutiu com o sogro, com a sogra, para defender o marido. Os dois fizeram as pazes depois, passou 30 anos, 40 anos, ele está para morrer, está até hoje brigado. No dia que morreu, eu sei, não vai aparecer no velório. Porque confundiu, a pessoa confundiu acesso com porta escancarada. Entende isso aqui? A tua esposa, teu marido, teus filhos, eles têm que saber da realidade. Não quer dizer que você tem que compartilhar tudo, não. Se eu chegasse em casa e contasse para minha esposa de tudo que eu passo na igreja, ela desviava amanhã, no sentido de desistir, e falar, esse povo é ingrato, vamos... Agora, não há nada que ela não saiba da minha vida financeira, não há nada que eu não sei da saúde dela, e por aí vai. É acesso. Do que adianta eu estar num relacionamento, se o que eu preciso saber de você para viver eu não sei? O que eu tenho que saber da tua vida? De como que vai teu bolso, como vai tua saúde? Você precisa dos dois para viver. Você está pegando alguma coisa daqui, está te fazendo bem, diga amém. Amém. Vamos lá, quinto, compreensão. Agora, o que é compreensão? Anote isso. Compreensão não é escutar, é ouvir. Compreensão é ter a habilidade de ouvir. Mas o que é ouvir? Ouvir não é se calar e deixar o outro falar. Anote isso, porque a Bíblia diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça. Não é quem tem ouvidos, escute. Quem tem ouvidos, ouça. Só para você entender isso aqui, para você nunca esquecer. Quem escuta é aquele que recebe no ouvido. Quem ouve é aquele que recebe na mente. O que entra no teu ouvido é o que você escuta, o que entra na tua mente é o que você ouve. Qual que é a coisa mais difícil em aconselhar casal na igreja? Fazer os dois aprender a ouvir. Sabe por quê? Tem muito marido que está lá com a mulher e ele fica caladinho e ela fala, e ele fala, e quando ela, aí ele, e o que ele começa a falar agora não tem nada a ver com o que ela falou. Não ouviu. Por quê? Porque ouvir é você escutar e compreender, entender o que a pessoa está sentindo. E sabe por que eu falo isso? Porque muita gente escuta, mas não ouve. Tem muito pai que escuta o filho, mas não ouve. O que é ouvir? Ouvir é, eu estou te escutando e eu estou me esforçando para me colocar na tua situação e te entender. Estou tentando ter empatia. Irmão, quando você não tem compreensão, compreensão simplesmente é ouvir. Porque compreender é você escutar o que você ouviu e você entender o que a pessoa está dizendo. Sabe por quê? Porque tem hora que a pessoa fala e o que ela falou não é o que ela quis dizer. Eu estou cansada. Mas não é bem cansada, ela é frustrada. Ela está bem fisicamente. E muita gente faz tanto curso aí para oratória, mas ninguém faz curso para aprender a ouvir. Não tem curso para aprender a ouvir. E a raiva que dá é que muita gente na igreja vai no psicólogo e paga para o psicólogo simplesmente ouvir. Deixa eu te contar uma coisa aqui que ninguém te fala do psicólogo. A maioria dos clientes dele não estão lá para receber conselho, sabia disso? Porque muitas vezes o conselho que ele vai dar lá, a avó, a tia, alguém lá em casa já deu, ou então ele vai dar um conselho ruim, pior do que o dos outros. A pessoa paga para ir do psicólogo para ter alguém que ouça. E ouvir significa compreender, você está escutando o que eu estou dizendo e está me entendendo, você está conseguindo ter empatia com a minha situação, você me compreende, você sabe que está no meu lugar. Então a pessoa ela paga para ir em alguém que vai ouvir, aí ele vai entender, e vai chorar com ela, vai falar, é verdade,
Oh, tadinha. E se chorar, toma um lencinho, toma aqui. E eu vou te falar uma coisa, cada dia mais está crescendo taxa de suicídio de jovem e adolescente, sabe por quê? Lá em casa os pais escutam, mas não ouvem. O que é ouvir? Ouvir é o escutar o que você está dizendo e trabalhar para entender o que você está sentindo. Quando você ouvir a palavra compreender, é a mesma coisa que ouvir. Eu estou tentando compreender, entender o que você está passando, me colocar no teu lugar. Só que toda vez onde você percebe que dentro da tua casa eles te escutam, mas não te compreendem, não se colocam no teu lugar. Vou te dar um exemplo aqui de compreensão, e eu não vou ler, eu ia ler esse texto, mas para me adiantar, a Bíblia diz que Sansão saiu da casa dos seus pais e foi buscar uma noiva filisteia, não era Dalila, você lembra disso? Você lembra que os filisteus há 40 anos escravizavam os israelitas? Sansão se apaixonou pelo inimigo, é como se fosse um corintiano com uma palmeirense, ponte pretano com um bugre, né? Um bate. Aí o pai e a mãe falam, você está na Bíblia, Juízes 14, você está fazendo a gente passar vergonha, não tem nenhuma mulher aqui dentro de casa não, da região, o que você está indo casar lá? Aí a Bíblia diz, mas eles não sabiam que isso vinha da parte do Senhor, que procurava oportunidade para combater os filisteus, era Deus querendo que Sansão casasse com o inimigo. Mas Sansão é uma pessoa que tem compreensão, ele escutou o que o pai e a mãe falou e não discutiu, porque ele se colocou no lugar e falou, eu até entendo por que vocês estão assim, mas não está na Bíblia, isso é o que eu acredito, mas eu sinto que é de Deus para mim ir para lá. Agora, como é que eu posso afirmar isso? Porque, irmão, a Bíblia diz que quando ele chega lá, você lembra, ele só chegou porque antes ele matou um leão, depois que ele matou o leão, passa dias, ele volta lá, tem mel dentro do leão, ele pega, enche a mão de mel e ele leva o mel para quem? Para o pai e para a mãe, ele dá mel para quem brigou com ele dias atrás e falou, não casa! E ele está levando mel para quem brigou com ele. Quando você entende o que é compreensão, você compreende que quando você compreende, você discute menos, porque compreensão depende de empatia, e compreensão é o seguinte, deixa eu entender o que você está passando, deixa eu me colocar no teu lugar. O que tem de pai e mãe que não consegue compreender o filho, e filho que não consegue compreender o pai e a mãe, você não consegue compreender que o teu pai e a tua mãe não está enxergando o que Deus vai fazer na tua vida, mas você sabe, porque todo mundo só sente o pau no pai e na mãe, no filho, né? Mas ninguém também fala que o pai e a mãe estão manipulando às vezes. Deus tem um chamado para o filho, Deus tem um outro chamado para o pai e para a mãe, está tudo dentro do reino de Deus, mas aí não existe compreensão, eles sentam para conversar, mas só existe escuta, estou te ouvindo, estou te escutando, mas não estou te ouvindo, eu não consigo me colocar no teu lugar, eu não tenho empatia com você, não consigo me colocar na tua situação. Eu te garanto, irmão, quanto mais compreensão você ter, menos confusão você tem no teu lar, porque, sabe, se você entende que a tua mulher briga com você e o teu marido briga com você porque ele tem medo de você se tornar o que a mãe dele foi para o pai, ou o que o pai dela foi para a mãe, porque tem mulher que quando começa a ver o marido fazer algo assim, já lembra que o pai fez isso e estragou o casamento, e tudo que ela conhece de pai, de marido e esposa é baseado no pai. Então, porque você não compreende a mente dela, não se coloca no lugar, não escuta o que ela está falando e não tenta compreender o que passa na cabeça dela, você não entende por que ela está brigando por tanta coisa pouca. Você entende o que eu estou falando isso aqui? Diga amém. Porque tudo que ela conhece de marido, ela conhece baseado no pai, e ela está achando que você vai ser igualzinho o pai dela, ou então ele está achando que você vai ser igualzinho a mãe dela, a mãe dele. Então compreensão é mais do que escutar, é você escutar e ouvir, raciocinar, é ter empatia, deixa eu entender o que ele está querendo dizer. E muitas vezes você tem que entender que você tem que compreender o que você não ouve, porque tem muito filho falando sem usar palavra, falando com atitude, tentando chamar atenção. Irmão,
O bom pai e a boa mãe é aquele que descobre que o filho está falando através da atitude. Você tem que se pôr no lugar, ter compreensão. Aí isso me leva ao penúltimo. Por quê? Porque quando você entende que dentro do lar tem que ter compreensão, porque, vamos lá, se você não tem compreensão dentro do lar, você está fazendo teu filho sair e começar a andar com a gangue do bairro. Por quê? Porque a gangue do bairro entende ele. A gangue do bairro entende o que ele está passando, mas você não entende. Mas como é que dá para entender? Você consegue se colocar no lugar dele? Imagina Sansão tem que se colocar. Não, eu não vou discutir com meu pai e com a minha mãe, porque eu até entendo, eles cresceram escravos, e eles estão achando que eu estou desviado, mas eu sei que eu estou no caminho de Deus. Então, para mim provar que eu vou honrar eles, eu não vou obedecer a ordem, mas vou levar mel. Vou andar no que Deus quer, mas vou levar mel. Ô irmão, estou libertando gente aqui de ser manipulada, hein? Compreensão ainda é a chave para a durabilidade. Nada dura sem compreensão, porque uma mulher quando começa, por exemplo, engravidou, aí entra uma outra questão, depois eu falo do que outro dia, mas a depressão pós-parto, quando tem? Se o marido não sabe identificar o que causou na mulher depressão pós-parto, ele não vai saber. Eu levei minha esposa para viajar, acho que 3 meses depois que as crianças nasceram, para tentar resolver ela, para ajudar ela, mas eu não compreendi que o que eu precisei resolver não tinha nada a ver com o corpo flácido que fica. Prepara, você vai ter que pagar. Se você, mulher, teve muito filho e teu marido não pagou, em nome de Jesus, ele vai te pagar e você vai arrancar depois de 10 anos essa pelanca. Então eu tentei resolver numa viagem, o que me levou alguns meses, eu acho que até 2 anos, para resolver que não tinha nada a ver com o corpo, com o cansaço, falta de compreensão. Ela me falava o que era, eu não compreendia. Eu escutava, mas não compreendia. Porque compreender é você ouvir, é você escutar e pensar, é se colocar no lugar. Aí entra o 7º ponto que eu quero que você anote, que é impossível. Esse aqui eu quero ler com você, tá bom? O 7º. 7º, correto? Ah, não, 6º. Então vamos lá. É isso mesmo. Perdão. Mas antes, lembre isso. Perdoar não significa ter que conviver junto, tá, irmão? Para de manipular tua esposa e teu marido. Perdoou, vai conviver. Quem perdoa não é obrigado a conviver. A Bíblia diz o seguinte: se possível, tende paz com todos. A mesma Bíblia que diz que se você puder ter paz com todos, beleza, é a mesma Bíblia que manda você perdoar. Então como é que a Bíblia manda perdoar, mas se puder ter paz? Porque a Bíblia já sabe, não tem nada a ver conviver com perdoar, viu? Tem gente, irmão, que você tem que perdoar, mas se tu continuar convivendo, você vai ter que perdoar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque não muda. Tem um exemplo que eu acho fantástico, isso aqui é mais voltado para irmãos, estamos terminando, tá? Põe aí para mim na tela, Números 12, vamos falar aqui sobre Moisés. Eu tenho só mais um, depois desse eu te dou. Acompanha comigo, está na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Agora lembra, ela é uma etíope, quer dizer que ela tem a pele escura. Então você vê o primeiro caso aqui, registrado na Bíblia, de preconceito dentro da família por conta de cor. É isso, né? Verso 2, eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? Olha bem para mim, e olha o texto. O texto diz: Miriam e Arão começaram a discutir com Moisés por conta da nova mulher dele, da nova esposa. Ele se divorciou, se casou de novo.
Só que olha o que o verso 2 diz, que na discussão eles falaram: Moisés agora é o único que ouve Deus. Ah, pelo amor de Deus. Quer dizer então que agora Deus só fala com ele nesse negócio aqui. Olha o verso 1. Começaram a discutir por conta da esposa. Olha o verso 2. Deus agora só fala com ele então. O que tem a ver uma coisa com a outra? Agora você está entendendo, né? Pegou uma coisa para ser o objeto da briga, mas na verdade ele queria lá falar outra coisa. Tinha nada a ver. Põe de novo o texto que eu não terminei de ler. Tem nada a ver aqui, meu irmão, é mulher, não tem nada a ver. Tudo bem, não gostaram da cor dela, por isso que a Bíblia diz que é etíope. Não gostaram? Ah, não gostei dessa moreninha aí, não gostei dessa ninguém, não gostei dela. Gostei dela, não gostei nada. Devia ter casado com a branquela. Não gostei não. O que você acabou de ler, cara. Aí na hora da discussão a Bíblia diz que na discussão eles começam. Quer dizer então que Deus agora só fala com ele, que ele é o único homem de Deus aqui dentro. Eles estão discutindo a liderança dele e a Bíblia diz, a briga começou por conta da mulher. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Mas é bom para você entender que tu não é o único a passar essa loucura na vida. Tem alguém que viveu também essa loucura, de você começar a falar da melancia, da meia, da tampa da privada aberta, de pé, do xixi, e você terminou falando, sei lá, da lua de mel. Ah, bom, quem é casado, quem vai entender isso aqui? Começou aqui, voltou 8 anos atrás. Bem que você também se lembra que aquela vez. Não encaixa. Mas vamos continuar. Ok. Verso 2. Eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Irmão, Moisés falava com o povo. Entende isso aqui? Eles não estão brigando com ele por conta da mulher. Você nunca mais vai ler esse texto como você lia antes. Estão brigando por conta da liderança. Você acha que é o quê? Só porque você é o pastor aqui da igreja? Só porque você manda na gente? E aí você passa sair casando com todo mundo? E aí escolher essa moça moreninha? O que tem a ver uma coisa com a outra? E é tudo irmão. Vamos continuar. Eles disseram: será que só o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? Miriam falando: ô Arão, você também é pastor. Será que Deus não pode falar com você também? Continua comigo. O Senhor ouviu o que eles disseram. Vai. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês 3 aí, vão para a tenda sagrada. Eles foram. Continua. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e quando eles chegaram, Deus disse: agora escutem o que vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu coloquei ele como responsável por todo o meu povo, pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor, está vendo porque é bom ler na nova tradução da linguagem de hoje, que aí você entende melhor o texto. E aí o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. Assim que Deus saiu, olha o texto agora interessante, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença de pele, ou seja, lepra, que ficou branca como a neve, mas Arão continuou ok, tá bom? Arão olhou para Miriam e viu que de fato ela estava atacada por aquela doença. Mas não tira o texto da tela, olha para mim. A Bíblia diz que foi os 2 que falou contra Moisés, mas só quem foi atacado foi Miriam. Isso tem uma importância aqui grande, hein? Mas vamos lá. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe. Eu adoro que ele chama o irmão de chefe. Por favor, chefe. Sei que você é mais novo que eu, mas meu pastor, por favor. Sabe, isso é bom, irmão, porque tem aqui irmão mais novo, que tu é o patrão do teu irmão. Tu paga o teu cunhado, tua cunhada, tá? Irmão, a Bíblia tem tudo que você precisa saber, irmão. Coisa maravilhosa. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado. Cometemos num momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com a metade do corpo destruído. Olha para mim, eu não vou continuar lendo, mas olha para mim, só para você entender isso aqui. Eles começam a discussão de forma clara, por conta do casamento.
a Bíblia vai dizer qual que é a razão da discussão. É a liderança, não é o casamento. Só que a Bíblia diz o seguinte, que quem foi que começou a discussão? Lê o texto no primeiro verso. Miriam e Arão. Não é Arão e Miriam. Quando Deus foi chamar eles, Deus chamou Arão, Miriam e Moisés. Mas o texto começa dizendo, Miriam e Arão. Quer dizer que foi ela que começou a confusão. Se não fosse, Deus não tinha penalizado ela e não Arão. O que Arão era? Arão era aquela massa de manobra. O filho, alguém em casa, que você começou a discussão e já quer pôr junto na briga. Eu não é verdade. Fala também. Eu não é verdade. Ele faz isso. Você também, você fala de seu otário. Ele está fazendo a mesma coisa que você. E Deus alivia para a massa de manobra, mas pega a rebelde. Agora, qual que é a penúltima coisa que você tem que ter no lar? Perdão. Mas perdão depende muitas vezes de empatia. Miriam foi a mulher que trocou a chupeta de Moisés, trocou a fralda de Moisés. Você lembra que foi ela quem ficou ouvindo Moisés chorar enquanto ele ia? Agora, quem que Miriam é? Miriam é a mais velha, depois vem Arão e depois vem Moisés. Miriam, se você não sabe o que ela era na igreja? Ela era líder dos tamborim. Líder, não é nem no círculo de oração, que nem para isso ela prestava. Ela não era nem regente. Ela era uma cantora lá. Foi ela que pegou e falou, vamos quem mais que ela foi? Mais nada. Agora, quem foi Arão? Arão foi sumo sacerdote. E Moisés? Não, Moisés foi o cara. E quem que é Miriam? É a mais velha. É forte. Como é que pode? Eu cuidei dos dois, ranhento, sujo, e agora o mais novo manda em mim, e o do meio também manda em mim. Eu mando em quem? Não mando em ninguém. Você está entendendo o texto? Ela é uma mulher frustrada, porque ela nunca entendeu o papel dela no ministério, e ela começou a jogar Arão contra Moisés. Será que agora é só Deus falar com ele? Não é fraco você também? É para fraco você também? Eu acho que você tinha que ficar contra ele, porque você sabe, ele é mais novo que a gente tinha que ter. E Deus fala, opa, peraí, não questiona que eu escolhi não, cala a boca. Miriam é aquela pessoa que você vai ter na tua vida, frustrada porque saiu do mesmo lar que você, e você está viajando, você está comprando, você tem, e ele está lá curtindo tua foto. E ele fala, mas desculpe, mas para quem Deus deu, Deus deu. E sabe o que você tem que fazer? Você tem que perdoar. Porque você é a razão pela qual a tua Miriam vai ficar viva. Estou terminando. Há irmãos aqui de sangue, mas também há parentes que você tem que saber disso. É bem possível que você seja mais novo do que alguém na tua casa, tenha mais dinheiro do que eles, mais unção do que eles, está acima deles, e o diabo vai começando a jogar contra. Se você não perdoar, essa pessoa vai morrer, porque ela já está trazendo morte. Mas se você se interferir, Deus pode esticar a vida dela por conta de você, sabia disso? Último, eu termino. Você tem que ter dentro da tua casa tempo. Qual que é o pior sentimento que existe? Remorso. Remorso não é igual decepção, que você muda, porque tem fase que você está decepcionado, mas você descobre que não há razão para se decepcionar, porque não é grande coisa o que houve, então você deixa de ter decepção. Remorso é um sentimento que diz claramente, você perdeu tempo e não dá para voltar atrás.
Remorso é um sentimento que prova que você não usufruiu do tempo de forma correta. E a sétima coisa que você tem que ter dentro do teu lar é tempo. Tempo. Não é dar dinheiro. Tempo. Olha bem para mim. Um dos piores erros, e irmão, eu falo isso com tranquilidade. Que alguém fala, mas você é filho. Eu posso falar isso aqui com autoridade. Pior coisa é você achar que presente vai substituir a tua presença. Quando você, ouve isso aqui, quando você é do tipo de pessoa, tem muito pai aqui que fez isso, viu, no teu casamento, enquanto estava casado com a tua esposa e com os seus filhos, para você substituir o teu papel ausente, você vivia dando presente, gastando com a tua família. Aí você ensinou para eles o quê? Que se eles são amados, alguém tem que gastar, e se alguém não gastar com eles, eles não são amados. Por quê? Porque para você mostrar que amava eles, porque você estava fora de casa o tempo todo, quando você chegava você gastava, você comprava, levava para jantar, mas para compensar a ausência. Presente compensa às vezes. Se você faz isso no estilo de vida, você vai ensinar para o teu filho, para a tua filha, o quê? Que quem te ama é quem gasta com você. E eu vou lhe falar uma coisa: quem ama dá, mas quem ama dá a si mesmo. Quem ama dá, mas quem ama dá a si mesmo. Por quê? Dá mais do dinheiro não é dar mais de você. Dar mais do dinheiro não é dar mais de você. E o que eu vejo de marido, esposa, filho, que hoje está desviado no conceito do que é verdadeiro amor, porque ele foi ensinado de forma errada pelo lar. Para ele, se alguém ama, é quem fica dando presente, quem está dando presente. E meu irmão, quem te ama é quem está presente, é quem está ali contigo 24 horas. Lembra isso. Com quem você passa mais tempo é um reflexo de quem você vai se tornar. Passa muito tempo com pessoa tola, você vai ficar tolo. Passa muito tempo com gente sábia, você vai ficar sábio. Agora, o problema, voltando ao exemplo de Davi, é que Davi foi um pai negligente como Jessé foi. Todos os filhos dele deram errado. E a questão é o seguinte: você tem que fazer hoje pensando no teu futuro. E o teu futuro é o quê? É o teu leito de morte. A pior coisa que tem é alguém estar no leito de morte, está com remorso. Poderia ter dado mais tempo, poderia ter ficado mais, poderia ter viajado mais, poderia ter desfrutado mais, mas eu não me dei. E aí, meu irmão, remorso é um sentimento que só Deus para curar. Você pode tentar se libertar, mudar a percepção, não muda. Eu falo isso para quem perde parente por doença. Eu falo: você quer ficar melhor? Vamos lá. Você fez tudo que você pôde? Fiz. Você deu amor até o último instante dele? Dei. Então tenha certeza, ele ou ela partiu se sentindo amado. Não guarda remorso não. Você fez tudo que pôde fazer no leito de morte? Acabou. Que a pior coisa é você perder alguém e... Dois exemplos que eu vou te dar aqui. Jó e Davi, eu acabo agora. Jó e Davi perderam filhos. Jó e Davi eram homens abençoados, mas há uma diferença na forma como cada um reagiu com a morte do filho. Davi, quando Absalão morreu, a Bíblia diz que ele vai no filho e ele fala: Absalão, Absalão, quem dera fosse eu no teu lugar. Você vê nitidamente remorso. Jó, quando os 10 filhos morrem no mesmo dia, na mesma hora que a casa cai em cima deles, ele recebe a notícia e ele chora. Mas olha a resposta dele: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: Jó orava e sacrificava pelos filhos todo dia que fazia banquete com eles. A Bíblia diz, Jó 1 verso 5, ele saía da festa e ele ia fazer um banquete, porque vai que meu filho pecou. Jó era o pai presente. No dia que o filho morreu, sentiu dor, chorou, mas remorso não. Ele soube: eu usei meu tempo correto. Deus me deu, Deus tomou. Em outras palavras: Senhor, eu não queria isso, mas obrigado pelo tempo que o Senhor permitiu eu ter. Agora, Davi é o pai com remorso. Quisera eu ter morrido no teu lugar.
Por que não fui eu? Termino com isso. Teu futuro não depende muito da tua saúde. Sabe por quê? Eu estou cansado de ver gente ter saúde na velhice, mas viver perturbado fisicamente por conta da memória. Quem aqui quer ter uma velhice abençoada? Diga amém. Amém. Nunca esqueça disso. Diga, uma velhice abençoada é uma coleção boa de memórias. Esses dias eu olhando para os meus filhos, sabe? Poxa, são crianças, 6 anos, mas dá um baque, você fala, meu Deus, como cresceu rápido. Mas eu sei, eu aproveitei demais. Não tenho razão para ter remorso. Tristeza tem mais remorso não. Termino e a gente vai orar. Você pode dizer hoje isso da tua família? Hoje, se alguém da tua casa morrer, você vai sentir falta, mas você vai chorar desesperado no caixão por conta do remorso? Pense, talvez teu filho está perdido, porque você deu tanto para ele, que a última coisa que você percebeu, que tudo que ele queria era mais de você. Tem 7 coisas, eu ia falar de 6, te dei uma de brinde. 7 coisas que você tem que ter dentro do teu lar: auxílio, ensino, reconhecimento, e a última delas é tempo. Eu vou orar por todos vocês, mas eu quero hoje fazer uma oração especial. A oração que eu quero fazer hoje, e se você não trouxe a foto, eu vou te pedir de novo, traga, imprima, ponha a foto da tua casa. Gente, é triste a gente ter que insistir para alguém ajudar a gente a orar pela pessoa. Aqui está a representação de todas as famílias. A minha oração hoje, sabe qual que é? Deus, proporciona tempo de memória boa. Se você não entendeu, Senhor, proporciona uma viagem, proporciona uma ocasião. Sabe, tem o Bob's aqui não, que Norte-Sul, vocês estão tudo novinho. Norte-Sul apareceu esses dias aí, da Glicério. O que é memória? Irmão, eu já viajei com meu avô para cima e para baixo. Já fui com meu avô para os Estados Unidos, para cima e para baixo. Sabe qual que é a melhor memória que eu tenho dele? Meu avô trabalhava aqui na igreja, eu tinha 5 anos, eu ia para o Bob's com ele, pegava pão e dava para os pombos. 5 aninhos de idade, jogava pão. Aí ele bateu a cabeça, cortou o cérebro, teve que operar. E eu falando, Senhor, o Senhor já me deu ele tanto tempo, que eu até fico constrangido de pedir para o Senhor manter ele mais um pouco. Já era para ter morrido faz tempo atrás, mas tenta manter ele por conta da igreja, que ele ainda quer inaugurar a igreja. Mas dentro de mim aquele sentimento, gente, remorso eu não tenho. Os outros netos não tiveram isso, eu tive. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu falo de orar por tempo de memória, é porque eu quero que você, mais do que nunca, tire da tua cabeça esse excesso de obrigação que você tem, porque você está perdendo um tempo que não vai voltar. Você está jovem agora, está com saúde agora, você tem que desfrutar esse agora. Desfruta cada instante do teu filho pequeno, da tua mulher grávida, do teu neto. Então a minha oração hoje, e eu quero que você venha pôr as mãos, é: Senhor, proporciona tempo de memórias boas. Esse ano ainda, planeje uma boa memória. Não tem dinheiro para ir para longe? Faz alguma coisa aqui, mas o que você fizer é o que vai garantir que você vai morrer feliz e vai ter saúde, porque a Bíblia diz que o sorriso, o rosto formoso é como remédio para o corpo. Quer dizer que uma mente que tem boas memórias fortifica o corpo. E aí a medicina pode te explicar isso, que quanto mais feliz você está, mais dopamina você libera, por aí vai. Eu não discordo da medicina. A medicina explica o que o mundo espiritual diz, que a felicidade, a memória boa te traz saúde. Não tem como. Fica em pé, nós vamos orar. Semana que vem, por favor, nós vamos ser bem mais rápidos do que fomos hoje. Mas eu pergunto, quem foi abençoado por Deus aí, faz um barulho aí, alguma coisa aí. Estenda as suas... dá um aplauso para Jesus, vai, dá um aplauso.